Karina, pode falar sobre a ivermectina para o coronavírus? Oi, Karina. Olha, é um medicamento que me parece bastante promissor, sabe, a ivermectina. Eu vejo a experiência de alguns colegas que estão usando em casos graves a ivermectina associada a outras medicações e parece que tem funcionado, mas a gente só vai realmente conseguir mostrar se essa medicação tem um efeito, isso em termos de metodologia científica, que é muito importante, a metodologia científica e o teste em seres humanos, através de pesquisas clínicas aprovadas pelo Comitê de Ética, a gente só vai realmente saber disso a partir do momento que foi testado, né? Ele não foi testado ainda, né? Ele está sendo usado de uma maneira no desespero, off-label, que a gente chama, por alguns colegas, no desespero, entendeu? No desespero de pacientes graves, complicados com o coronavírus. Mas a gente não sabe se é ivermectina ou se é efeito placebo da ivermectina, entendeu? Pode ser também efeito placebo, né? Ou seja, o paciente eles toma aquela medicação, acaba melhorando, né? Porque tem muita coisa que nosso organismo melhora por causa da nossa mente, né? A nossa mente ela tem um efeito importantíssimo no corpo, né? Importantíssimo. Tá? Então o efeito placebo é uma realidade. Então, pode ser que seja um efeito placebo, pode ser que realmente seja uma ação da ivermectina. O que existe hoje sobre ivermectina é o seguinte: existem somente estudos in vitro. Ou seja, você consegue realmente, segundo alguns estudos, mas há necessidade de mais estudos para ver se contrapõe esse resultado, porque não adianta você ter um estudo positivo que mostra uma ação determinada do medicamento, se você não tendo outros estudos ou um quantitativo maior de estudos na possibilidade de haver uma contraposição daquele estudo que deu positivo, entendeu? Isso é muito importante, porque a medicina é isso mesmo, a ciência é isso mesmo, você precisa de críticos a todo momento, críticos bem fundamentados, lógico, né? Você não pode simplesmente, por um estudo, se basear naquele estudo e dizer que aquela medicação ela vai salvar a humanidade, porque não vai. Então você precisa, através de centenas e possivelmente de milhares de estudos, que você tenha ali, então, um entendimento e um consenso se aquela medicação ela vai funcionar ou não. Então é o caso da ivermectina. Você tem poucos estudos sobre a ivermectina. Você não tem muita coisa sobre a ivermectina, entendeu? Não tem. É lógico que o médico ele tem o direito de prescrever uma medicação off-label em casos de calamidade pública. Ele tem o direito de fazer isso. Mas a gente não tem como garantir o sucesso da medicação. Tá? Isso é muito importante nós dizermos, porque nós não temos substrato científico suficiente. A gente tem hipóteses, né? Mas não substrato suficiente para que seja declarado um consenso em relação à ivermectina. Tá? A mesma coisa acontece com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, que são medicamentos para combate da malária e para doenças reumáticas e também para outros tipos de tratamentos, como no caso o anticorpo monoclonal contra interleucina 6, que é um outro medicamento utilizado para inibir essa interleucina, que tem uma ação pró-inflamatória muito forte, e quando você inibe essa interleucina, consequentemente você diminui o processo inflamatório, principalmente aquele processo inflamatório que age na produção do fator de necrose tumoral, TNF-alfa, né? Então, você inibir na interleucina 6, você faz isso. Mas, assim, teoricamente, tudo na teoria é muito bonitinho, né? O problema é na prática. O problema é você aplicar isso num corpo humano, num sistema complexo, como é o ser humano. O ser humano é complexo, entendeu? O corpo humano, o corpo de carbono é complexo. Para vocês terem uma ideia, uma célula do corpo humano, ela equivale a muito mais informações do que todas as bibliotecas no mundo, entendeu? Então, você vê que a informação que é contida dentro de uma célula do ser humano, uma célula de um animal, por exemplo, mais do ser humano nesse caso, ela tem mais uma célula só do corpo. Ela tem mais informações do que todas as bibliotecas ou todas as informações coletadas no mundo, inclusive as informações na nuvem do Google, por exemplo, né? Tá? Então, para vocês verem a complexidade que o corpo humano é e que muitas das vezes uma coisa que é feita em laboratório, com experimentos usados até em animais também, ela tem um comportamento completamente diferente em seres humanos, tá bom? Então, Karina, muito obrigado pela sua pergunta, excelente, espetacular a sua pergunta, e ficamos à disposição, tá bom? Um abraço, obrigado.